Eu só estava pegando um táxi. Tirei uma nota de 10.000 dinheiros do submundo. Isso assustou o motorista sinistro. Ele não conseguia trocá-la devido ao valor alto. É bom saber que no táxi do submundo, o motorista que viola as regras de cobrança extra está condenado. No entanto, eu ainda tenho mais de 900 milhões dessas notas do submundo. Na verdade, uma coisa estranha aconteceu um mês atrás. Os dinheiros do submundo se tornaram a única moeda forte do mundo. Com 100 dinheiros do submundo, qualquer um pode dirigir um Ferrari. Com 10.000 dinheiros do submundo, lindas mulheres sinistras se oferecem como esposas. E o anel de espaço que eu uso armazena todo o banco do submundo. Justo agora, eu que voltei à vida, recebi um convite para uma missão sinistra. A missão é o refeitório da meia-noite. Como seu garçom, você deve se apresentar pontualmente à meia-noite. Lembre-se, as consequências de se atrasar podem ser muito graves. E, neste momento, as ruas da meia-noite estavam desertas. Eu procurava por um táxi em todos os lugares. Esperei 5 minutos. Finalmente, um táxi do submundo chegou lentamente. Mas antes que eu pudesse acenar, parou ao meu lado. Ao entrar no carro, senti um leve cheiro de sangue. Na janela de trás do carro, havia algumas impressões digitais de sangue quase invisíveis. Nesse momento, o motorista fez uma curva abrupta. Entrou em um beco escuro. Claramente, não era na direção do refeitório da meia-noite. Eu questionava o motorista se ele estava no caminho errado. Para minha surpresa, o motorista começou a rir. Ele disse que este era um atalho que até os vivos desconhecem. Nesse momento, a velocidade do carro aumentou rapidamente. Passou de 120 km por hora para 160 km por hora. Com base na experiência da minha vida anterior, eu concluí que este era, de fato, o famoso táxi do submundo. Como um cenário sinistro. Desde que você não viole as regras, conseguirá sobreviver. Quanto às regras, na verdade, são bem simples. Se você tiver dinheiro do submundo, basta pagar o preço estipulado. Se não tiver, você deve pular do carro antes que a velocidade aumente. A velocidade de arranque do táxi do submundo é bem lenta. Exceto por alguns ferimentos leves, não há outros problemas. Mas à medida que a velocidade aumentava, ao chegar ao destino, a velocidade poderia até superar a do som. No final, ou você pula do carro e morre, ou é devorado pelo motorista fantasma. Neste momento, a velocidade do táxi do submundo já havia ultrapassado 190 km por hora. O motorista falou novamente. Estamos quase chegando. Rápido, pague. 10.000 dinheiro do submundo. Ele estava certo de que, para os humanos, isso era, sem dúvida, uma quantia enorme. Mas eu apenas me sentei no carro, calmo e imóvel. O motorista fantasma deu uma risada maliciosa. Se você não pagar, não conseguirá sair do carro vivo. Dito isso, ele estendeu suas garras em minha direção. Como você sabe que eu não tenho dinheiro? Se eu tirar, você teria coragem de aceitar? Enquanto falava, tirei uma nota de 10.000 dinheiro do submundo. O motorista fantasma instantaneamente arregalou os olhos. Como eu havia previsto. Os olhos do motorista fantasma estavam cheios de desejo, mas ele não se atrevia a aceitar. Eu sorri de forma fria. Uma curta viagem de poucos minutos definitivamente não custa 10.000 dinheiro do submundo. Se cobrasse isso, estaria violando as regras. Os 10.000 dinheiro do submundo que você mencionou servem apenas para assustar os passageiros. Se você conseguir enganar alguém, e a pessoa não conseguir pagar essa quantia, você pode matá-la, certo? O motorista sinistro não esperava que este jovem que parecia inofensivo era na verdade um personagem astuto que conhecia bem as regras do mundo sinistro. Ele só pôde confessar honestamente que a tarifa era de 11 dinheiro do submundo. No entanto, após pagar, eu não saí. Em vez disso, tirei uma nota de 10.000 dinheiro do submundo. Você quer? O motorista sinistro considerou que eu estava humilhando. O dinheiro do submundo é extremamente valioso para os humanos. Como eu poderia dar isso a ele? Eu sorri. Seja meu motorista. Vou te pagar 20.000 dinheiro do submundo por mês. Se você trabalhar bem, ainda terá bônus de desempenho. Afinal, no estranho fim do mundo, o táxi do submundo é sem dúvida um excelente meio de transporte. Apenas porque antes de chegar ao destino, a armadilha sinistra que se formou pode proteger os passageiros de outros ataques sinistros. O motorista exibiu uma expressão de choque. Ele dirige um táxi do submundo aqui. Em um mês, ganha apenas um pouco mais de 3.000 dinheiros do submundo. E frequentemente atrasa salários. Agora o salário não só aumentou quase 10 vezes, mas ele só precisa me atender. Como pode haver algo tão bom no mundo? Ele imediatamente me olhou com um olhar cético. Diante disso, eu tirei diretamente 60.000 dinheiros do submundo do meu anel. Eu posso te pagar antecipadamente 3 meses de salário. Ele mal podia acreditar que sua sorte poderia ser tão boa. Encontrou um grande milionário. E imediatamente se contratou como seu motorista particular. Com a assinatura do contrato,
O táxi do submundo se tornou oficialmente meu veículo exclusivo. O motorista sinistro gentilmente me passou um celular preto. Ele explicou que havia um botão vermelho nele. Basta apertar o botão nesta cidade. Dentro de 5 minutos, ele chegará. Depois que o motorista sinistro saiu, eu entrei no táxi do submundo. E várias colegas de classe também foram selecionadas comigo. Bem-vindos ao táxi do submundo. Nesse momento, a gerente do refeitório, Lisha Uxiao, saiu. Para garantir o bom andamento do trabalho de todos, por favor, cumpram rigorosamente as seguintes regras. Primeiro, vocês devem obedecer às minhas ordens incondicionalmente. Segundo, todos que vêm aqui são clientes. Independentemente do que os clientes pedirem, devem ser atendidos sem condições. Mesmo eu devo obedecer. Por fim, o horário de trabalho é de 2 horas. Durante esse tempo, não é permitido sair do refeitório. Não é permitido danificar os itens do refeitório. Caso contrário, haverá punições severas. Depois de trocar de roupa de trabalho, Li Xiaoxiao nos levou a uma sala privada. Indicou que deveríamos atender bem os clientes lá dentro. Então, vimos uma criatura sinistra com a cabeça baixa bebendo sopa. O caldo espesso escorria do canto da boca até a mesa. De repente, ele apontou para Zhao Mengmen. Você pode vir aqui e me ajudar a limpar a sopa? Zhao Mengmen imediatamente ficou pálida de medo. Seu corpo inconscientemente se encostou em mim. Ela pediu com um olhar de pena. Shenmu, eu estou com muito medo. Você pode me ajudar? Como colegas de classe, eu conheço bem a personalidade da Zhao Mengmen. Embora pareça ingênua e adorável, na verdade, é muito astuta. Ela usou sua beleza enquanto namorava vários rapazes ao mesmo tempo. Pensar que eu iria me sacrificar por ela é impossível. Zhao Mengmen pensou que poderia facilmente me manipular, mas não esperava que eu não caísse nessa. Seu olhar imediatamente revelou um toque de rancor. Mas, sem alternativas, ela só podia respirar fundo. Com os dentes cerrados, ela foi em direção ao sinistro. Estava limpando o canto da boca dele. O mau cheiro quase a fez vomitar. O sinistro parecia estar satisfeito. Ele tirou uma moeda do submundo do bolso. Este é o seu troco. Zhao Mengmen rapidamente se iluminou. Você deve saber que em uma missão sinistra, o dinheiro do submundo pode resolver muitos problemas. Até mesmo uma violação de regras pode ser perdoada. Na semana passada, 100 moedas do submundo foram leiloadas por 1 milhão. Ele olhou para as 10 moedas do submundo que tinha na mão, como se tivesse obtido um amuleto. Ele achava que já não estava no mesmo nível que nós, que estávamos sem um centavo. Não estava mais no mesmo patamar. Mas nesse momento, alguém sinistro de repente pegou um prato e disse: Este prato já terminei. Você pode me ajudar a retirar o prato vazio? A empolgante Zhao Mengmen não hesitou. Ela pegou o prato e saiu rapidamente, sem perceber o pé estendido do sinistro. E, de fato, tropeçou e caiu no chão. Instantaneamente, o prato também se despedaçou. Ouvindo o barulho, Li Xiaoxiao rapidamente entrou. Quem quebrou o prato? Zhao Mengmen ficou pálida de repente. Ela rapidamente olhou para o estranho ao lado da mesa. Ele claramente estava tentando fazer Zhao Mengmen tropeçar. Ele queria ver um bom espetáculo. Ela então olhou para mim, que estava não muito longe. O prato estava bem ao meu lado. Então, ela cerrou os dentes e gritou apontando para mim. É ele. Foi Shenmu quem quebrou o prato. Eu franzi a testa. Não imaginei que essa mulher fosse tão sem vergonha. Mas eu sabia bem que a partir do momento em que ela tentou me incriminar, ela estava condenada. Você está me tratando como um idiota? Cada sala tem algo parecido com um olho, observando cada um de seus movimentos. Eu vi claramente o que você fez. Ao perceber que a tentativa de incriminação falhou, Zhao Mengmen caiu no chão, desanimada. Mas, no segundo seguinte, ela reagiu. Ela rapidamente puxou do bolso a gorjeta que havia acabado de receber. Eu tenho dinheiro do submundo. Eu pago pelo prato quebrado. Li Xiaoxiao sorriu de forma estranha. Você tem certeza de que quer pagar com o dinheiro do submundo que está na sua mão? Zhao Mengmen acenou com a cabeça repetidamente, com medo de que Li Xiaoxiao se arrependesse. Ao ver Li Xiaoxiao pegar o dinheiro do submundo, Zhao Mengmen respirou aliviada, achando que conseguiria escapar. Mas eu apenas balancei a cabeça, lamentando que ela perdeu a última chance de sobrevivência. De fato, não demorou alguns segundos para que Zhao Mengmen comemorasse. O tom de Li Xiaoxiao ficou sério novamente. Mas seu dinheiro do submundo não é suficiente. Este prato custa 20 dinheiros do submundo. Vou usar metade do seu corpo como pagamento. Zhao Mengmen imediatamente arregalou os olhos. O medo e o desespero subiram à sua cabeça. O esquisito ao lado da mesa estava satisfeito, assistindo ao espetáculo. Outras meninas também ficaram pálidas de medo. Elas perceberam. Este cliente sinistro se diverte matando jogadores. E a cantina é extremamente parcial em relação aos clientes. Mesmo que o cliente quebre o prato intencionalmente, eles ainda têm que compensar.
De repente, o estranho puxou 10 dinheiros do submundo e olhou para mim. Venha aqui. Isso é uma gorjeta para você. Algumas garotas não conseguiram conter um suspiro de choque. Claramente, o estranho não tinha intenção de parar. Ele já havia escolhido a segunda vítima. Zhao Mengmen exibiu uma expressão de deleite, podendo ver que eu estava em apuros. Isso lhe dava uma sensação de vingança. Sob o olhar de todos, o estranho pegou outro prato e o quebrou imediatamente. Apontando para os cacos no chão, disse a Li Xiaoxiao: este prato está quebrado. Eu quero que esse garoto compense. Olhando para a aparência desavergonhada do estranho, a monitora Exu finalmente não aguentou e disse: esse prato não foi quebrado pelo Shenmu. Não é justo fazê-lo compensar. No entanto, Li Xiaoxiao não deu atenção. A cantina segue todas as ordens dos clientes. O prato quebrado pelo cliente. Se vocês quebraram, tem que pagar. Mas eu ao lado parecia extremamente calmo. Apenas peguei calmamente aquela nota de 10 dinheiros do submundo e entreguei na frente da Li Xiaoxiao. 10 dinheiros do submundo não são suficientes para cobrir o custo do prato, viu? Eu sorri friamente. Quem disse que eu vou pagar por esse prato? Algumas garotas se entreolharam. Ele está desafiando a gerente sinistra na frente de todo mundo? Ele enlouqueceu? Ao ouvir isso, Li Xiaoxiao estendeu suas garras e estava pronta para me despedaçar. Não quero pagar. Então só posso te deixar morrer. Porém, eu exibi um sorriso radiante. Trago o cardápio de vocês. Eu quero pedir um prato para experimentar. Neste momento, algumas garotas decidiram que eu tinha ficado paralisado de medo. Que momento é esse para pensar em pedir comida? Mas logo perceberam que a expressão de Li Xiaoxiao havia mudado ligeiramente. Tragam uma porção de amendoins por 10 dinheiros do submundo. As regras dizem que todos que vêm consumir são clientes. Sendo cliente, eu recuso a pagar pelos pratos. Li Xiaoxiao nunca imaginou que eu conseguiria ver claramente a saída oculta na missão. Zhao Mengmen, que estava no chão, reagiu a essa cena e rapidamente gritou para Li Xiaoxiao: me devolva meus 10 dinheiros do submundo. Eu não vou pagar. Eu também quero fazer um pedido. No entanto, Li Xiaoxiao a rejeitou imediatamente, já que seus 10 dinheiros do submundo já foram entregues. Então não pode ser reembolsado. Sentindo-se injustiçada, ela me apontou e gritou: Shenmu, você já sabia como lidar com isso. Por que você não me disse? Seu idiota. Eu sorri friamente. No momento em que você me incriminou, já estava condenado. Você esqueceu da primeira regra? Devesse obedecer fielmente às ordens do gerente. Mas quando ela perguntou quem quebrou o prato, você a enganou. Minhas palavras deixaram Li Xiaoxiao muito surpresa. Tal poder de observação detalhada. Esta pessoa não deve ser subestimada. Mas no momento em que ela se virou para sair, eu a chamei de volta. Traga seu chefe. Eu tenho algo a discutir com ele. Li Xiaoxiao ficou instantaneamente séria. Nosso chefe não se mostrará facilmente. Se você tiver algum pedido, pode me dizer. Eu vou satisfazê-lo. Eu sorri. E se eu quisesse comprar o seu refeitório? Ao ouvir isso, Li Xiaoxiao ficou completamente atordoada. Um humano tão ousado. Pedir para comprar o refeitório da meia-noite é pura ilusão. Ela imediatamente respondeu: segundo as regras, eu devo atender a todos os pedidos dos clientes. Mas negociar a compra do refeitório da meia-noite, eu não tenho essa autoridade. Para ela, eu só queria aproveitar minha posição de cliente para tentar conseguir o refeitório da meia-noite sem custos. No entanto, eu agitei a mão. Você entendeu errado o que eu quis dizer. Eu quis dizer que gostaria de comprar o seu refeitório com dinheiro do submundo. Li Xiaoxiao me avaliou de cima a baixo. Embora o refeitório esteja mal administrado e à beira da falência, comprar todo o refeitório é impossível sem dezenas de milhões de dinheiros do submundo. Como um mero humano poderia ter tanto dinheiro? Ao ver que Li Xiaoxiao não estava impressionada, eu imediatamente tirei um maço de dinheiros do submundo do anel. Ela regalou os olhos em incredulidade. Isso deve ter pelo menos 100 mil. É o equivalente a 2 anos do meu salário. Então, sua atitude se tornou respeitosa. Senhor Shen, por favor, aguarde um momento. Vou chamar nosso chefe agora mesmo. E o estranho cliente imediatamente ficou extremamente inquieto. O refeitório da meia-noite agora não é muito renomado. Os que podem comer aqui são todos pobres e sinistros. 100 mil dinheiros do submundo seriam suficientes para contratar alguém para matá-lo 100 vezes. Ele não pôde deixar de sentir um arrepio de medo. Em pouco tempo, um fantasma com aparência de esqueleto entrou na sala privada. Olá, senhor. Eu sou o proprietário do refeitório da meia-noite. Ouvi dizer que você quer comprar este refeitório? Ao me ver acenar com a cabeça, o esqueleto proprietário mostrou uma expressão de alegria. Na verdade, o refeitório da meia-noite está tendo prejuízo há 5 anos consecutivos. Ele já queria se livrar dessa bagunça há muito tempo. No entanto, ele não conseguiu encontrar um comprador. Não esperava que este humano à minha frente ainda se oferecesse para ser o patinho feio.
Então ele começou a me enganar. Embora o refeitório esteja enfrentando algumas dificuldades agora, o local é muito bom. Se você comprar, com certeza não vai se arrepender. Mas eu não pude deixar de rir por dentro. Tudo porque ele não sabia que um ano após o sinistro apocalipse, com o aumento do sinistro, o refeitório da meia-noite, contando com alguns novos e grandes chefes, e uma localização excelente, vai crescer cada vez mais. No final, se tornará uma enorme força conhecida em toda a região. Hotel da Meia-Noite. Eu sorri levemente. Tenho boas expectativas para o desenvolvimento do refeitório da meia-noite. Pode me dar um número? 8 milhões. Não, 7 milhões. O chefe esqueleto disse de forma cautelosa. Na verdade, mesmo que a administração não seja boa, o valor de mercado do refeitório da meia-noite é de 10 milhões. Mas, atualmente, as perdas são realmente significativas. Para não perder esta oportunidade de negócio, mesmo sofrendo, ele queria vender. Mas, para sua surpresa, eu não só concordei de imediato. Como se não bastasse, ainda acrescentei 500 mil, para que ele mantivesse todos os funcionários. O chefe esqueleto ficou completamente atordoado. Ele estava devendo os salários dos funcionários há mais de 6 meses. No mínimo, isso soma 500 mil. Agora, com mais 500 mil, para mantê-los, para cobrir os salários, isso totalizaria 1 milhão. Ele inicialmente tinha pensado em pegar suas coisas e fugir, deixando esses funcionários se tornarem almas perdidas, se virando sozinhos. Ele então perguntou de forma bastante amigável: Senhor Shen, quando você pretende fazer o pagamento? Vou te pagar agora. Dito isso, eu tirei 7,5 milhões do anel e coloquei diretamente na mesa. O chefe esqueleto arregalou os olhos, olhando incrédulo para tanto dinheiro do submundo à sua frente. Não pude deixar de murmurar: será que os humanos de agora estão tão ricos assim? No momento em que peguei o contrato, eu senti uma intensa presença fantasmagórica. Isso é o poder das regras que está acima de todas as forças. Se eu violar, mesmo o Rei Sinistro terá que pagar um preço alto. E assim que eu assinei meu nome, essa poderosa presença fantasmagórica imediatamente invadiu meu corpo. Eu já havia me tornado o maior boss do táxi do submundo. A partir de agora, eu decidirei quais regras os jogadores devem seguir. As garotas ficaram todas chocadas, com os olhos esbugalhados. Shenmue realmente comprou o táxi do submundo. E eu olhei para o relógio, era 1:04 da manhã. Então eu disse: a quarta regra foi adicionada a esta missão. Às 1h04 da manhã, todos os jogadores podem deixar o refeitório da meia-noite. Sair será considerado como a conclusão da missão. Imediatamente, todos estavam muito gratos a mim. Depois que eles partiram, eu convoquei todos os funcionários do refeitório. Eles souberam que eu iria pagar os salários atrasados. Todos ficaram extremamente animados. Eu segurava o dinheiro do submundo em uma mão e o contrato na outra. Fui assinando contratos um por um com os funcionários sinistros. E a cada contrato assinado, eu ganhava o controle sobre eles. E ao mesmo tempo investigava suas habilidades. No Sinistro Apocalipse, as habilidades sinistras são basicamente divididas em 5 níveis: Rei Sinistro, General Sinistro, Oficial Sinistro, Soldado Sinistro, Cidadão Sinistro. É evidente que suas habilidades eram geralmente baixas, exceto por Li Shaxiao e 2 chefes, que mal alcançaram o nível de Soldado Sinistro. O restante estava no nível de Cidadão Sinistro. Eu balancei a cabeça em desânimo. Eu estava prestes a procurar uma entidade sinistra para assinar um contrato. Mas, claramente, eles não são adequados, pois o contrato só pode ser limitado a um determinado cenário sinistro. Fora do cenário, ele não terá efeito. Para ter um sinistro que obedeça eternamente às ordens, a melhor maneira é assinar um contrato. Depois de arrumar tudo, eu voltei para casa sob a proteção do táxi do submundo. No caminho, eu estava refletindo. Neste momento, o apocalipse sinistro estava começando. Muitos itens ocultos nos cenários sinistros ainda não foram retirados por ninguém. Na vida anterior, alguém os encontrou. Itens raros do nível do Rei Sinistro se tornaram um sucesso. E eu, após 2 anos no Apocalipse Sinistro, comecei a explorar vários cenários sinistros. Os itens raros já haviam sido completamente saqueados. O primeiro mês após o renascimento no Apocalipse Sinistro. Naturalmente, não posso repetir os mesmos erros. De repente, um lugar apareceu na minha mente. Museu da Névoa. Nele vive a família do Duque Sinistro. Eles são poderosos. Até os servos têm poder de nível de soldado sinistro. E o mordomo alcançou um nível sinistro extremo. Quanto ao Duque, ele é um poderoso nível sinistro. É bom saber que muitos dos mais fortes em pequenas cidades são sinistros. Na verdade, não passam de um nível comum. Ao mesmo tempo, o Museu da Névoa também esconde um artefato de nível sinistro. Armadura da Morte. Ela não apenas pode resistir a ataques de nível sinistro, como também pode imunizar contra um ataque de violação de regras. O tempo de recarga é de 1 mês.
Inúmeros fortes de vidas passadas vieram em busca dela. Mesmo aqueles que arriscaram suas vidas para completar a missão do Duque não conseguiram. Finalmente, alguém não conseguiu resistir e tentou roubar. Mas, sem exceção, todos morreram pelas mãos do Duque. Até que alguém sugeriu comprar diretamente com dinheiro do submundo. Nesse momento, todos acordaram para a realidade. O Duque era, na verdade, um nobre em decadência. O que ele mais precisava era de dinheiro. Eu imediatamente perguntei ao motorista, onde havia um shopping sinistro nas proximidades. Estou preparando para comprar alguns presentes para uma visita. Não demorou para o táxi do submundo. Então, parei na entrada do shopping decadente. Vi que a grande porta estava coberta por uma camada de impressões digitais vermelhas como sangue. Isso realmente parecia um pouco doloroso de se olhar. O motorista sinistro começou a apresentar. Este é o shopping mais sofisticado entre várias cidades nas proximidades. E no momento em que entrei, eu senti a temperatura cair abruptamente. Não pude evitar de tremer. Nesse momento, uma mulher vestida com uniforme veio até mim com um sorriso no rosto. Bem-vindo ao shopping decadente. Como posso ajudá-lo? É muito importante que eu lhe lembre, senhor, de que você não deve nem pensar em fugir. Aqui, você poderá sair após fazer suas compras. Eu ri baixinho. Não precisa tentar me enganar com esses truques. Se eu não estou enganado, a primeira regra do shopping decadente é que os clientes que fazem compras podem sair livremente. Já que você sabe disso, então por que não vem logo comprar algo? No entanto, eu cocei o queixo e deixei-me pensar um pouco mais. Se eu não estou enganado, mesmo que você não compre nada, pode sair em segurança, certo? Ao ouvir isso, a expressão da mulher mudou. Ela me olhou cautelosamente. Eu já vi esse tipo de regra muitas vezes neste mundo sinistro. A regra diz que você pode sair apenas comprando algo, mas não diz que você não pode sair se não comprar nada. Presumo que a segunda regra deve ser: se você não tiver dinheiro suficiente para pagar, vai morrer no shopping decadente. Com a sua sugestão, tem certeza que muitas pessoas escolheram algo sem querer. Mas, infelizmente, essas pessoas ou não têm dinheiro do submundo, ou o que compram é muito caro. No final, caem na armadilha de vocês. A mulher sinistra sorriu de forma resignada. Senhor, você é muito inteligente. De fato, muitos infelizes morreram aqui. Já que você percebeu isso, então, por favor, vá embora. Eu não vou impedir você. Eu dei de ombros. O que eu disse a você antes foi apenas para praticar. Eu só vim comprar algo. Levei-me à sua loja mais cara. A mulher sinistra ficou atônita por um momento. Mas, pensando melhor, uma pessoa tão inteligente e calma não viria aqui para morrer em vão. Apenas a loja mais cara. Qualquer compra que custa dezenas de milhares de dinheiros do submundo. Ela ainda estava em dúvida se eu realmente poderia comprar. Pouco depois, a mulher sinistra me levou ao último andar, no sexto andar. Ela começou a me apresentar. Aqui estão todas as marcas de luxo do mundo sinistro. Com dinheiro, você pode comprar qualquer coisa. Eu estava pensando. Na vida passada, ouvi falar. O Duque tinha um armário especialmente dedicado a colecionar vinhos. Após a queda, o armário de vinhos também poderia ser. Se eu puder ajudá-lo a reabastecer o armário, certamente o deixaria satisfeito. Pensando nisso, fui direto para uma loja de vinhos. A vendedora me recebeu calorosamente. Senhor, que tipo de vinho você gostaria? Aqui temos vinho tinto, vinho branco e cerveja, tudo o que você desejar. Também pode ser personalizado de acordo com seu gosto. No entanto, sua solicitude não vem de qualquer cortesia. Apenas concluiu que seres humanos não poderiam pagar. Desde que eu morra aqui, ela poderá receber a comissão. Coloque o vinho tinto mais caro que vocês têm. Tudo em embalagens de presente, por favor. Eu quero 100 garrafas. A vendedora, ao ouvir, sorriu internamente. Afinal, ele é um pateta. Aqui, uma garrafa de vinho custa de 10 a 20 mil dinheiros do submundo. O mais caro custa 100 mil dinheiros do submundo por garrafa. Esse garoto definitivamente não pode pagar. Rapidamente, ela empacotou todo o vinho. Só estava esperando eu não ter dinheiro para pagar. Senhor, sua conta totaliza 2.300.000. Por favor, faça o pagamento. Caso contrário, você pode ter que deixar sua cabeça aqui como dívida. Não são só 2.300.000? Eu ainda consigo pagar isso. Dizendo isso, ele tirou 2.300.000 dinheiros do submundo e colocou na mesa. Surpreendentemente, a vendedora nem olhou e respondeu: Senhor, nós só aceitamos dinheiro do submundo. É evidente que estou calmo e não me deixo abalar. Olhando para baixo, percebi que eram todas notas de dinheiro do submundo novinhas. O cenário sinistro do apocalipse começou há apenas um mês. Como pode alguém ter tanto dinheiro do submundo? Após um momento, ela finalmente voltou à realidade após o choque. Senhor, por favor, aguarde um momento. Vou chamar a gerente agora mesmo. A quantia já é de mais de 2 milhões de dinheiro do submundo.
Esse nível de transação já não é algo que ela, como uma vendedora, possa decidir. É bom lembrar que o estoque da loja tem apenas cerca de 100 garrafas. Assim que fiz meu movimento, comprei todo o vinho da loja. Na memória dela, até o antigo proprietário da taverna da meia-noite não tinha se permitido beber uma garrafa desse vinho há mais de um ano. Somente durante o auge do Duque poderia comprar dezenas de garrafas de uma vez. 2 ou 3 minutos depois, a gerente chegou apressada. Para o shopping. Gastar 1 milhão já te torna um cliente nível prata. Aproveite o serviço VIP. Recepcionado pessoalmente pelo gerente do shopping. Gastar 2 milhões te torna um cliente ouro. Acima disso, há clientes de ouro negro que gastam mais de 5 milhões. Mas mesmo os clientes prata do shopping decadente são contados nos dedos. Cada um deles é uma forte anomalia na cidade. Quanto aos clientes ouro, no primeiro mês deste mundo sinistro, por mais forte que seja a anomalia, ninguém consegue gastar 2 milhões em um mês. Eu sou, sem dúvida, o primeiro. Senhor Shen, parabéns por se tornar nosso cliente ouro. Aqui está seu cartão VIP. O gerente entregou um cartão, mas eu apenas balancei a mão em sinal de recusa. Não se apresse. Eu ainda não terminei de comprar. Onde está a joia mais cara do seu shopping? O gerente, ao ouvir isso, não se atreveu a hesitar. Apressadamente mandou trazer a joia mais cara. Ele começou a apresentar dizendo: este colar é feito de cristal sinistro. O preço é de 1 milhão. Mas eu pedi para ele embalar sem pensar duas vezes. Em seguida, comprei alguns relógios. Em apenas meia hora, gastei mais de 5 milhões. Observando o homem colocar todos os itens no anel de espaço, os olhos do gerente estavam cheios de inveja. Item de espaço de nível sinistro. A identidade desse jovem definitivamente não é comum. Eu definitivamente não posso ofender essa pessoa. Pensei que este shopping é bem legal. Por que não ir direto ao ponto e comprá-lo? Então perguntei ao gerente: o seu chefe está aqui? Eu quero comprar este shopping decadente. Perguntei o quanto ele venderia. O gerente ficou surpreso no início. Depois, ele mostrou uma expressão de dificuldade. Nosso chefe não está aqui ultimamente. Assim que ele voltar, eu certamente informarei você imediatamente. Que tal eu abrir um cartão Supremo Black Gold para você? Vendo minha expressão confusa, o gerente me explicou. O cartão VIP do shopping é dividido em 3 tipos: prata, ouro e Black Gold. E acima dessas 3 categorias, há um cartão ainda mais avançado, o Supremo Black Gold. Apenas é oferecido aos clientes mais nobres. Não só é necessário atender às condições de consumo, mas o cliente também precisa ter um forte histórico. Mais importante ainda é, além do direito de compra, também é possível desfrutar de outras vantagens, como participar de missões sinistras no shopping decadente. Possuir o cartão Black Gold Supremo permite alterar as regras à vontade. Ao mesmo tempo, você também tem o direito de emitir cartões adicionais para outros a qualquer momento. Olhando enquanto eu descia do 7º andar sob a escorte do gerente, a funcionária uniformizada ficou muito surpresa. O gerente do shopping já possui uma força de nível sinistro. Além disso, estão os temíveis generais sinistros. Ela achava que eu só tinha um pouco de dinheiro, mas não esperava que meu histórico fosse tão forte. Não pude deixar de me sentir um pouco arrependida. Se soubesse, deveria ter usado um pouco de charme feminino. Teria me agarrado a esta minha oportunidade. Neste momento, do lado de fora do shopping decadente, o motorista sinistro já estava aguardando há muito tempo. Ao ver que eu não saía, ele começou a ficar um pouco nervoso. Não seria que comprei coisas demais? Fui retido por não ter dinheiro para pagar, certo? Foi então que finalmente saí do shopping. Ele viu o gerente do shopping acompanhado por um grupo de vendedores. Todos se curvaram em uníssono para mim. Agradecemos ao Sr. Shen, nosso respeitável cliente ouro negro. Esperamos vê-lo novamente na próxima vez. O motorista ficou alarmado. Pelo que ele sabia, o nível mais alto do shopping decadente era o ouro negro. O antigo proprietário era apenas um nível prata. E seu novo chefe entrou pela primeira vez. Ele passou apenas meio dia lá e já se tornou um cliente ouro negro. Isso claramente é uma posição ainda mais prestigiosa do que ouro negro. Ao entrar no carro, eu entreguei uma pequena caixa quadrada ao motorista. É um presente para você. Ele abriu com uma expressão confusa. Para sua surpresa, era um relógio de valor considerável. Esmeralda sinistra. Esta é uma marca de luxo famosa no mundo sinistro. O preço mais barato é 20.000 moedas fantasmas. Era algo que ele nunca se atreveria a sonhar. Imediatamente, seus olhos se encheram de lágrimas emocionadas. Durante décadas, ele foi o mais baixo na hierarquia do mundo sinistro. Ele sempre recebia as pessoas com um sorriso todos os dias. Nunca havia experimentado a sensação de ser respeitado. Em breve, o táxi do submundo chegou. E logo chegou ao museu do lado oeste da cidade. Eu olhei ao meu redor. Apenas vi que o museu estava envolto em uma camada de névoa branca. E atrás, havia um cemitério da cidade. Depois de caminhar alguns passos,
Eu vi ao longe algumas pessoas humanas paradas do lado de fora do portão. Parecia que eles estavam lá para participar de uma missão sinistra. Entre eles, um calvo de barriga grande. Eu reconheci de imediato como sendo Wang Dafu, um famoso magnata local. Eu frequentemente o via nos jornais. Ele estava abraçado a uma jovem mulher. Ela deveria ser a amante sustentada por Wang Dafu. Além disso, havia dois jovens, que claramente eram bons amigos. Ao me ver se aproximando, eles começaram a cumprimentar. Ei, você também recebeu essa missão sinistra? Mas eu não dei atenção a eles, pois em uma missão sinistra, nunca existem verdadeiros amigos. Shiasa me olhou com uma expressão aterrorizada. Eu o vi descer de um táxi do submundo agora há pouco. Aquele motorista de táxi não é humano. Assim que ele disse isso, todos ficaram assustados. Será que essa pessoa é sinistra? Eu franzi levemente a testa. Não me olhem mais. Se eu realmente fosse sinistro, vocês ainda estariam vivos aqui? Em vez de especular sobre minha identidade, é melhor pensar em como sobreviver na próxima missão. O cara de cabelo verde fez uma careta e falou para o loiro ao lado. Já estamos em uma missão sinistra e ainda tem gente se achando. Exatamente. Trouxe ele para o grupo e ainda age de superior. Fora de casa, sem irmãos para ajudar. Vamos ver como ele vai sobreviver na missão sinistra. Wang Dafu também estava um pouco irritado. Ele consolou Shiasa em seus braços. Apenas um jovem ingênuo. Jovem sem habilidades e sem recursos. Siga-me bem. Os recursos que eu tenho não são comparáveis aos desses jovens. Shiazan pensava em como Wang Dafu contava com suas conexões e status. Gastei um bom preço para conseguir o extremamente raro dinheiro do submundo. Meu coração também se sentiu mais tranquilo. Não foi em vão que usei todas as minhas habilidades esta manhã. Cuidei bem de Wang Dafu. Neste momento, apareceu um bilhete na minha mão. Missão Museu da Névoa. O Duque era na verdade um excelente estrategista sinistro. Depois de se despedir do campo de batalha na velhice, ele se refugiou aqui com sua família e servos. Você, como amigo, veio fazer uma visita especial. O Duque já preparou um banquete para vocês. O mordomo também está na porta esperando por vocês. Por favor, avance e bata na porta grande. A propósito, o Duque não gosta de hóspedes que se atrasam. Por favor, partam o mais rápido possível. Enquanto eu lia o bilhete, o verde já bateu na porta do Museu da Névoa. Mas o amarelo, que se considera um bom irmão, quietamente deu um passo para trás. Escondeu-se atrás dele. Quem abriu a porta foi o mordomo. Mas um novo hóspede chegou. Rápido, por favor, entre. O mordomo fala de forma amigável, mas não demonstra nenhum entusiasmo no rosto. Isso porque desde que este lugar se tornou um cenário sinistro, já vieram 2 ou 3 dezenas de grupos de clientes. Eles, sem exceção, vieram todos de mãos vazias. Aos olhos do mordomo, eles não entendem nada de cortesia e respeito. Ele se lembra de quando o Duque ainda estava no poder. Todos os convidados que vinham visitar traziam uma grande quantidade de presentes. Até ele mesmo conseguiu alguns presentes que valiam centenas de dinheiros do submundo. Depois que 4 jogadores entraram na porta um a um, ele estava prestes a fechar a porta. Mas de repente percebeu que ainda havia uma pessoa que não havia entrado. Por que você não entra? Se você não entrar logo, eu vou fechar a porta. Nesse caso, você nunca mais poderá entrar. Não conseguir entrar significa que não poderá completar a missão e só pode esperar pela morte. Eu imediatamente dei 2 passos à frente, sorrindo, e entrei pela porta. Mordomo, não se apresse, por favor. É a primeira vez que me atrevo a incomodá-lo, não se importe. Este é um pequeno presente da minha parte. Considere como um pedido de desculpas a você. Instantaneamente, a expressão do mordomo relaxou. Este jovem até que é bom. Ele é bastante educado. Mas ao abrir a caixa, ele ficou instantaneamente assustado. Dentro da pequena caixa luxuosa, havia um relógio extremamente bonito. Era um jade sinistro. E era um dos modelos de alta gama. Seu preço era de pelo menos 100 mil dinheiros do submundo. Um presente como este só poderia ser recebido pelo Duque em seu auge e que ele não conseguiu obter. Este jovem está sendo tão generoso. Será que ele pegou o presente errado? Ele imediatamente perguntou. Seu presente não está trocado, está? Isso deveria ser para o Duque, certo? Eu sou apenas um mordomo. Como poderia receber um presente tão valioso? Surpreendentemente, eu sorri. É para você, mordomo. Você se preocupou e trabalhou para o Duque a maior parte da sua vida. Eu realmente o respeito muito. Este pequeno presente é uma forma de demonstrar meu apreço. Ao ouvir que o presente realmente era para mim, eu fui novamente elogiado. O mordomo imediatamente ficou muito animado. Senhor Shen, fique tranquilo. Embora eu seja apenas um mordomo, mas na casa do Duque, minhas palavras têm um certo peso. Sinta-se à vontade para ser meu convidado. Eu garanto que você poderá sair vivo do Museu da Névoa. Ele me conduziu para o salão. Enquanto me apresentava, dizia que antes do jantar, havia um joguinho para entreter os convidados.
Eu não pude deixar de pensar. Desde quando o Museu da Névoa tem joguinhos? Será que cheguei cedo demais? Existem missões diferentes em horários diferentes? Neste momento, outras 4 pessoas já estavam esperando no salão há algum tempo. Quando viram que o velho mordomo havia chegado, o olhar de alguns deles imediatamente se concentrou nele. Para eles, o mordomo era sem dúvida o pequeno boss da missão. Mas a próxima cena os deixou completamente abalados. O velho mordomo me levou até um sofá e me fez sentar. Ele sorriu e perguntou: Senhor Shen, você gostaria de beber alguma coisa? Temos água quente e chá vermelho aqui. Momentos depois, ele veio com uma bandeja. Colocou uma xícara de chá ao meu lado. Ao abrir a tampa, descobri que era chá vermelho fumegante. Em seguida, o mordomo explicou a todos: Prezados convidados, o jantar ainda está sendo preparado. Para ajudar a passar o tempo, o Sr. Duque preparou um joguinho especial. O jogo se chama Esconde-Esconde. A duração do jogo é de 2 horas. Após o início, seguranças começarão a patrulhar o museu. Eles irão matar intrusos. Portanto, não deixe que eles o descubram. Se você for, infelizmente, descoberto, por favor, faça o possível para evitar encontrá-los. Durante a fuga, não toque nas exposições do museu, exceto pelo chão e pelas paredes. Todos os itens imóveis são exposições do Duque. Quem quer que ouse mover ou tocar, sofrerá a punição do Duque. Por fim, durante o jogo, não deixe o primeiro andar. Sair desta área significa a morte iminente. De repente, a atmosfera começou a ficar sinistra, exceto pelo chão e pelas paredes. Tudo mais que não pode se mover são exposições. Isso não significa que, ao se esconder, nem mesmo os armários ou sofás podem ser tocados. Como vamos jogar assim? A mulher segurava Wang Dafu firmemente, esperando que ele pudesse salvá-la. No entanto, Wang Dafu também estava em perigo. Ele admitiu que isso era mais emocionante e tenso do que qualquer batalha comercial anterior. Afinal, a aposta era sua própria vida. Eu estava pensando. Não poder tocar nas exposições significava que, ao encontrar um segurança, não poderia nem mesmo usar as coisas ao meu redor para me defender. Eu não poderia fazer nada além de me esconder passivamente. E ainda teria que ter cuidado para não tocar nas mesas e cadeiras. Nessa situação, é extremamente difícil se esconder por 2 horas. Se eu não encontrasse uma saída nas regras rigorosas, com certeza estaria morto. E conforme o relógio emitia um som surdo, a névoa cobriu instantaneamente todo o museu. O jogo começou oficialmente. A cena sinistra fez a Xiao San gritar. Gritar tão alto é para ser descoberto pela segurança? Se quiser morrer, não me arraste junto. Dito isso, ele jogou Xiao San no chão. Huang Mao e Yuan Mao começaram a se esconder, com base nas sombras que apareciam ocasionalmente na névoa. Inferi que havia pelo menos 2 seguranças sinistros. O primeiro segurança apareceu atrás de Wang Dafu. O fedor de cadáver o fez reagir instantaneamente. Ao olhar para trás, ele viu exatamente. O segurança com a boca ensanguentada estava vindo em sua direção. Sem pensar 2 vezes, ele pegou Xiao San e a empurrou em direção ao segurança. Ele então virou-se e correu. Xiao San não podia acreditar que Wang Dafu fosse tão cruel. Um grande medo fez sua adrenalina disparar. Em seguida, ela rapidamente se levantou e correu na direção oposta. Felizmente, o segurança sinistro foi atrás de Wang Dafu. Ela ganhou um momento de respiro. Do outro lado, Huang Mao e Lu Mao também não estavam em uma boa situação. Um segurança bloqueou o caminho deles. Huang Mao, com uma expressão séria, disse ao seu bom amigo: Irmão, aguente firme primeiro. Eu vou contorná-lo por trás e atacá-lo. Lu Mao acenou com a cabeça. Os dois cresceram juntos desde pequenos. Mesmo que estivessem com muito medo por dentro. Mas ainda assim, cerraram os dentes e permaneceram no lugar, atraindo a atenção do segurança. Vendo o segurança se aproximar cada vez mais, Lu Mao não pôde deixar de tremer um pouco. Ele fixou o olhar nas costas do segurança, esperando que seu bom amigo aparecesse para dar um golpe mortal no segurança. Mas alguns segundos se passaram. Huang Mao já estava encurralado pelo segurança na parede. Mas Huang Mao ainda não tinha aparecido. O segurança não pôde evitar rir. Você está esperando por aquele Huang Mao? Ele já correu por trás de mim. Ele não tinha intenção de me emboscar. Ele só queria que você morresse para poder escapar. O verde não queria acreditar que seria traído pelo irmão de 10 anos. Antes que o irmão poderia perceber a realidade, ele foi despedaçado pelo segurança. Ouvindo os gritos que vinham de trás, o amarelo mostrou uma expressão de escárnio. Que horas são para ainda acreditar em um bom irmão? Um bom irmão não é feito para ser vendido? E eu, neste momento, estava parado diante de um relógio, pensativo. Exposição. Coisas que não podem ser movidas. Ninguém pode tocar. Cada pista-chave era como pérolas formando um colar. Eu de repente tive uma epifania. Quem quer que mova ou toque na exposição, será punido pelo Duque. À primeira vista, parece destinado a restringir os humanos. Mas, na verdade,
além dos humanos. Também inclui os seguranças sinistros. Neste jogo de esconde-esconde, os humanos também podem permanecer invictos. Desde que você se torne uma peça de exposição, tudo bem. E todos os objetos que não se movem são peças de exposição. Portanto, basta ficar parado ao encontrar o segurança sinistro. O que se chama de encontrar o segurança sinistro é tentar se esquivar o máximo possível. Apenas está induzindo os jogadores a cometer erros. Confiar demais nas regras pode resultar em perder a chance de sobreviver. Como eu esperava, depois que o segurança sinistro atacou, ele parou abruptamente a 1 metro de distância. Ele me observava de tão perto que eu não tinha coragem de me aproximar. Depois de um momento de impasse, eu apenas tive que me virar e sair. Mas eu mal havia relaxado, quando uma mão de repente pousou nas minhas costas. Esta mão era pálida e fria. À primeira vista, era evidente que não era uma mão humana. Meu rosto mudou drasticamente. Como isso é possível? Eu sou uma peça de exposição. O sinistro não pode de forma alguma me tocar. Será que minha suposição está errada? Enquanto eu estava completamente confuso, uma voz sinistra soou: Senhor, seu chá. Enquanto falava, um garçom se aproximou com uma bandeja. Ele se aproximou de mim. O mordomo está preocupado que você esteja com sede. Deixe-me trazer uma xícara de chá quente para você. O Museu da Névoa é frio e úmido. Por favor, Sr. Shen, preste atenção para se manter aquecido. Aqueles seguranças sinistros não podem feri-lo. Se você não quiser participar do jogo, pode sair a qualquer momento. Eu respirei fundo de alívio. Era apenas o servo do Duque. Mas eu sabia muito bem. Se ficar muito tempo sem pensar, minhas experiências se perderão rapidamente. Caso eu encontre regras muito difíceis no futuro, temo que as coisas possam ficar complicadas. Quando tiver a oportunidade de treinar, devese sempre melhorar suas habilidades. Nesse momento, a amante de Wang Dafu veio correndo desajeitadamente. Depois que ela se separou de Wang Dafu, ela ficou sozinha, se escondendo no Museu da Névoa. Seu braço estava cheio de hematomas. Ela parecia muito desajeitada. Ela estava prestes a se aproximar e pedir a minha ajuda. Não esperava ser cercado por duas coisas sinistras. Na frente, havia um segurança sinistro. Atrás, estava um garçom sinistro. Pensei que estava acabado. No entanto, percebi que o segurança tinha muito medo de mim. O garçom, ainda mais absurdo, me ofereceu uma xícara de chá quente. A imagem que ela tinha de mim. De repente, eu me transformei de um jovem comum em um poderoso enigmático. Ela imediatamente arrumou o cabelo. Já que o Wang Dafu não é confiável, então, vamos encontrar outro apoio. Desde que se aproxime de mim. No futuro, no estranho apocalipse, não seria capaz de ter vida boa? Ela caminhou em minha direção enquanto pensava. Oi, bonito. Vejo que você veio sozinho. Não é solitário estar sozinho? No entanto, não gosto desse estilo de maquiagem pesada. Eu realmente não estava interessado. Mais importante, essa terceira parecia não ser muito limpa. Eu definitivamente não quero ficar doente. Nesse meio tempo, o loiro também chegou por perto, se escondendo e se esquivando. Quando ele me viu, seu estado mental explodiu instantaneamente. Eu apenas segurava um chá quente e aromático. Eu não parecia em absoluto desajeitado. Havia até uma mulher se jogando em meus braços. Ele não entendia. Por que ele estava lutando pela sobrevivência vendendo seus irmãos, enquanto eu estava vivendo tão confortavelmente? Então, ele mudou de expressão e veio até mim. Irmão, vejo que você é tão incrível. Que tal me levar com você? Eu sou a pessoa mais leal 7. O que você me pedir, eu farei. Antes de a missão começar, eu já percebia que o cara de cabelo amarelo não era bom. Afinal, 5 anos de experiência na vida passada. Eu ainda tinha alguma habilidade de ler pessoas e coisas. E agora o cara que sempre o seguia havia desaparecido. O que aconteceu eu consegui imaginar mais ou menos. Então, eu ri e disse. Então, eu digo para você ir morrer agora. Você está disposto a morrer? Imediatamente, o cara de cabelo amarelo ficou sem palavras. Justo naquele momento, a terceira ficou rejeitada por mim. O cara de cabelo amarelo olhou para o corpo sedutor da mulher. Não pôde evitar uma coceira na alma. Imediatamente fez um convite para formar equipe com a terceira. A terceira agora estava isolada e sem apoio. Wang Dafu a dispensou. E eu não a ignorei. Sem alternativa, ela teve que aceitar o convite do cara de cabelo amarelo. Com o passar do tempo, a busca dos seguranças foi se tornando menos rigorosa. Meia hora depois, não se viu mais nenhum sinal deles. Todo o local parecia excepcionalmente silencioso. O cara de cabelo amarelo e a terceira suspiraram aliviados. Aos olhos deles, o momento mais difícil da missão já havia passado. Nesse momento, o cara de cabelo amarelo começou a pensar em algo estranho. Ele já estava querendo a terceira há muito tempo. Agora os dois estavam no mesmo lugar. E acabaram de passar por uma pressão de vida ou morte. Precisavam liberar um pouco de tensão. E a terceira, para conseguir ajuda na próxima missão.
Precisava da ajuda do cara de cabelo amarelo. Também está muito disposto a cooperar. Imediatamente, o movimento do loiro e da amante se espalhou por todo o museu. Até eu fiquei bastante impressionado. Ousar brincar com esse tipo de artimanha em uma missão sinistra. Está achando que morrer não é rápido o suficiente? De acordo com minha experiência, este jogo de esconde-esconde é uma tarefa típica de pressão inicial. Ou seja, no início da missão haverá pressão máxima. Aparecerão muitos seguranças sinistros. A dificuldade da missão é enorme. Esse processo dura cerca de 10 minutos. Depois, a dificuldade diminuirá gradualmente. Mas, nos 10 minutos finais da missão, quando todos abaixarem a guarda, a dificuldade aumentará repentinamente, superando até a dificuldade inicial. No final, muitos jogadores não perceberão a tempo e perderão a vida. Neste momento, Wang Dafu está se escondendo em um canto. Mais de uma hora de tranquilidade o deixou ainda mais alerta. Afinal, ele navegou no mar dos negócios por décadas. Ele é muito mais cauteloso que a pessoa comum. De repente, eu notei uma sombra preta com o canto do olho. É o segurança sinistro. Ele imediatamente se levantou e correu para outro lugar. Mas Huang Mao e a amante não tiveram a mesma sorte. A amante ainda estava aconchegada ao lado de Huang Mao, fazendo charme, deixando que Duei cuidasse dela. Cuidar de si mesma. Mas de repente, ela gritou. Huang Mao se virou e viu que era o segurança sinistro. Ele se levantou e estava prestes a fugir. Mas, assustado, percebeu que havia relaxado demais. Ele nem havia colocado as calças. Alguns segundos perdidos poderiam ser fatais. Então, com um grito de tete, ele empurrou a amante em direção ao segurança. A mulher jamais esperaria que em apenas 2 horas ela seria traída por 2 pessoas. No segundo seguinte, o sangue jorrou. E com o pesado sino tocando novamente, o jogo estava oficialmente terminado. Assim que a névoa começou a se dissipar, Wang Dafu e Huang Mao, exaustos, retornaram ao salão, olhando para mim, bebendo chá e comendo bolinhos. Senti, no fundo do meu coração, um receio. Nesse momento, o mordomo veio até nós. Caros convidados, o Duque já preparou um banquete farto no segundo andar para todos. Assim que jantarmos, poderemos sair daqui. Por favor, venham comigo. Ao chegarmos ao segundo andar, o mordomo nos apresentou novamente. Há algumas regras durante o jantar. Todos devem seguir estas regras. Primeiro, é imprescindível ser educado com o Duque e a Duquesa. Nunca façam gestos ofensivos. Em segundo lugar, você não pode recusar a comida que o Duque lhe oferece. Deve comer tudo. Se não comer, haverá punição. Mais uma missão sinistra. Parece que este Museu da Névoa não é simples. Depois, seguimos as instruções do mordomo e nos sentamos. Minha posição era na parte superior, perto do trono do Duque. É evidente que o velho mordomo planejou isso intencionalmente, para facilitar a conversa entre mim e o Duque. Quanto ao Wang Dafu e Huang Mao, eles se sentaram bem longe. À primeira vista, é claramente o lugar de um convidado comum. Após um momento, o Duque e a Duquesa finalmente apareceram. Caros convidados, vocês vieram de longe. Eu preparei um banquete para todos vocês. Assim que ele terminou de falar, os garçons entraram carregando bandejas de comida. E assim que as bandejas foram colocadas na mesa, eu senti um forte cheiro de sangue. Parece que a comida de hoje à noite não é normal. O loiro quase vomitou na hora. Que coisa é essa? Isso é para seres sinistros comerem, não é? O Duque sorriu levemente. Então, deixe-me distribuir a comida para vocês. Mas ele mal terminou de falar quando eu o interrompi. Duque, por favor, aguarde um momento. Antes do início do banquete, eu preparei alguns presentes como uma pequena demonstração de apreço. Os presentes não são caros. Por favor, Duque e Duquesa, desculpe-me. Dito isso, tirei os presentes do anel de espaço. O Duque abriu a caixa despretensiosamente. Ele ocupou altos cargos por muitos anos e é muito experiente. Ao ouvir que os presentes não eram caros, naturalmente, não havia muita expectativa. Mas no momento em que abri a caixa, sua expressão mudou drasticamente. A edição limitada da Esmeralda Sinistra. Isso vale 1 milhão. É bom lembrar que, mesmo no auge, o Duque, o presente de boas-vindas que recebeu, não passava de algo entre 70 a 80 mil dinheiros do submundo. A Duquesa ao lado estava ainda mais chocada. Como Duquesa, os presentes que ela recebia geralmente eram inferiores aos do Duque. Normalmente eram apenas algumas dezenas de milhares de dinheiros do submundo para demonstrar consideração. Ela nunca imaginou que o que eu lhe dei era, na verdade, um colar de cristal no valor de 1 milhão. De repente, a atmosfera à mesa mudou. O Duque olhou para a esposa com um sorriso radiante. Venha, venha, senhora. Você pode distribuir a comida para Shenmu. É óbvio que o Duque estava se dando uma folga. As regras exigem que se coma a comida distribuída pelo Duque, mas não diz que é necessário comer a comida distribuída pela Duquesa. Entretanto, a Duquesa bateu palmas.
Pedi diretamente para alguém trazer alguns bolos. Essa mudança repentina deixou Wang Dafu atônito. De repente, lhe veio uma ideia brilhante. Lembrou-se de que ainda não havia usado as 10 moedas do submundo que conseguiu através de alguém. Ouvi dizer que no sinistro Apocalipse, o que é mais precioso são as moedas do submundo. Desde que tenha as mãos, qualquer coisa sinistra pode se submeter. Ele esgotou toda a sua rede de contatos acumulada por mais de 10 anos. Foi só assim que conseguiu arduamente 10 moedas do submundo. Agora é a hora perfeita para usá-las. Aquele garotinho, Shenmue, possui coisas tão ordinárias. Ter suas próprias moedas do submundo é valioso? Desde que possa tirá-las do bolso. Com certeza deixará os duques extasiados. Pensando nisso, Wang Dafu levantou-se imediatamente. Senhor Duque, eu tenho um presente ainda mais precioso para vocês dois. Ele então tirou uma nota e colocou-a diante do Duque. O Duque olhou para cima e viu que era 10 moedas do submundo. Isso é uma humilhação para mim? Embora eu esteja em uma situação ruim, ainda sou uma espécie de nobre nesse mundo sinistro. Em casa, ainda tenho centenas de milhares de dinheiros do submundo. O que ele quer dizendo que vai trazer apenas 10 dinheiros do submundo? Você se atreve a me humilhar na festa. Leve-o para fora e o mate. O servo foi direto em direção a Wang Dafu sem hesitar. A festa continuou após Wang Dafu ser arrastado para fora. O Duque distribuiu um monte de carne podre e olhos para o rapaz de cabelo amarelo, olhando para a comida nojenta no prato. E então olhando para o meu lindo bolo. O olhar do rapaz de cabelo amarelo estava cheio de ciúmes. Assim que surgir uma missão sinistra, vou garantir que Shenmue morra. Assim que ele morrer, tantas coisas boas. E ainda tenho um anel de espaço. Tudo será meu. Depois, quando entrar nas missões sinistras, eu poderei viver livremente como ele. E eu já percebi o olhar maligno do rapaz de cabelo amarelo. Em seguida, pegou o celular e ligou para o motorista sinistro. Mandou ele esperar do lado de fora pelo cara de cabelo amarelo. Acabar com o cara de cabelo amarelo era fácil para ele. À mesa, eu conversava e ria com os duques. Enquanto isso, mostrava de vez em quando minha riqueza. O duque estava bastante interessado no meu dinheiro do submundo. Ele estava bastante em baixa agora. Precisava sustentar uma família inteira de mordomos e ajudantes. Para conseguir manter uma vida digna, ele precisava urgentemente de uma grande quantidade de dinheiro do submundo para preencher a lacuna. Em seguida, pensou em como poderia conseguir dinheiro do submundo de mim. Temia que coisas comuns não fossem do meu interesse. De repente, lembrou daquela armadura mortal. Em seu coração, rezava para que eu me interessasse. Uma hora depois. Enquanto isso, o cara de cabelo amarelo tentava suportar a ânsia. Engoliu o último olho que lhe restava. O jantar finalmente chegou ao fim. O velho mordomo se aproximou. Os dois convidados agradeceram por vocês terem vindo ao Museu da Névoa. Se vocês não tiverem mais nada a fazer, agora podem ir embora. O loiro finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele me lançou um olhar ameaçador, calculando como sair rápido. Mais tarde, eu ia procurar um lugar para me esconder do lado de fora. Ele ia me esfaquear assim que eu saísse. O Duque também percebeu a hostilidade do loiro. Senhor Shen, esse cara de cabelo loiro parece não ser muito amigável com você. Eu assenti e disse. E ele ainda está planejando me matar. O Duque não percebeu que uma faca da mesa foi roubada por ele. Assim que as palavras saíram, o Duque ficou surpreso. Ele estava conversando comigo o tempo todo. Não percebeu de jeito nenhum. Quando o loiro pegou uma faca, e essa pessoa humana, enquanto conversava, conseguia até notar os pequenos movimentos do loiro. Então ele disse, Senhor Shen, se você estiver preocupado, eu posso mandar alguém resolver isso. No entanto, eu sorri e recusai gentilmente. Agradeço ao Duque pela boa intenção. Meus subordinados já estão esperando por ele lá fora. O Duque, ao ouvir isso, não pôde deixar de me olhar com mais respeito. O que eu havia adivinhado estava realmente certo. Essa pessoa humana deve ter algum poder ou influência. Ele imediatamente começou a perguntar. Senhor Shen, eu tenho uma coisa boa aqui. Não sei se você está interessado. Fiquei instantaneamente feliz. Parece que o Duque não está conseguindo se controlar. Enquanto isso, o loiro já havia saído do museu. Ele esperou por um bom tempo e não viu meu semblante. Com a noite se aproximando, a névoa ao redor estava se tornando cada vez mais densa. O ar estava ficando úmido e frio. Pior ainda, devido a comer carne podre demais, seu estômago já estava começando a doer intensamente. Ele pensou que se ficasse esperando assim, era provável que ele morresse de dor. Ele ainda tinha que ir ao hospital primeiro. Depois voltaria para me resolver. Ele estava prestes a chamar uma ambulância. Ao pegar o celular, percebeu que não havia sinal algum. Nesse momento, ele ficou surpreso ao notar que na entrada da estrada entre as árvores, havia um táxi do submundo parado. Sem pensar duas vezes, correu em direção a ele. Abriu a porta do carro e se sentou. Mestre, para o hospital. Mais rápido, por favor.
No banco de trás, o jovem de cabelo amarelo estava segurando a barriga e respirando forte. De repente, ele sentiu um leve cheiro de sangue. Imediatamente, entrou em pânico. Será que ele havia se deparado com algo sinistro novamente? Ele perguntou, gaguejando. Mestre, tem algum problema com este táxi? Mas o motorista permaneceu em silêncio. Apenas aumentou a velocidade. Logo, o motorista parou em um canto isolado. Senhor, você chegou ao seu destino. O jovem de cabelo amarelo olhou para a floresta escura ao redor. Seu rosto estava pálido de medo. Eu quero ir para o hospital. O hospital é o destino que você escolheu. Mas esta floresta foi o destino escolhido pelo chefe. O chefe disse para você morrer de forma clara. Ele se chama Shenmue. Se for culpar alguém, culpe a pessoa que você não deveria ter irritado. Preste atenção na próxima vida. Na próxima segunda, um grito aterrador ecoou na floresta. E dentro do Museu da Névoa. Eu fui para o escritório do Duque sob a sua liderança. Durante o caminho, o Duque estava pensando sobre quanto deveria vender. Ele estava muito apegado a esses itens tão raros. Se não fosse realmente a falta de dinheiro, ele jamais venderia. Assim que entrei no escritório, o que apareceu à vista foi o grande armário de vinhos à direita. As garrafas de vinho em cima já estavam vazias. Depois de me sentar, sem esperar o Duque falar, eu comecei. Não precisa ter pressa nos assuntos de negócios, nobre Duque. Nesta visita, além do presente que acabei de lhe dar, eu também preparei alguns pequenos presentes para você. Dito isso, eu toquei no anel de espaço. Eu vi garrafa após garrafa de vinho organizadas no armário de vinhos. Instantaneamente, o armário de bebidas ficou cheio. O Duque ficou atônito imediatamente. Tanto vinho tinto, cada garrafa vale uma fortuna. O mais caro chega a custar mais de 1 milhão por garrafa. Nunca fui tão indulgente nem durante meu auge. Ao pensar que agora estou em ruínas, nenhum dos meus antigos subordinados veio me visitar. Minha ação foi, sem dúvida, um alívio em um momento difícil para ele. Imediatamente, ele parou de ser avarento. Ele apenas moveu o armário de bebidas. E havia um compartimento secreto atrás. No segundo seguinte, o Duque pegou de lá uma armadura que tinha mais de 1 metro de altura. Senhor Shen, não posso esconder que este é o tesouro que colecionei por mais da metade da minha vida. Armadura mortífera de grau sinistro. Possui um poder imenso para desafiar as regras. O Sr. Shen me favorece tanto. Não tenho nada para te recompensar. Então, considere esta armadura mortífera como um presente para você. Eu fiquei imediatamente chocado. Este Duque realmente é generoso. A armadura da morte agora pode ser vendida por pelo menos 20 milhões de dinheiro do submundo. E à medida que o apocalipse sinistro avança, as pessoas estão cada vez mais conscientes do poder das regras. O valor da armadura da morte só aumenta. Em seu auge, há quem ofereça 1 bilhão de dinheiro do submundo. Algo tão valioso. O Duque realmente me deu isso de presente? E no instante em que coloquei a armadura da morte, ela se fundiu automaticamente ao meu corpo. Uma poderosa força fluiu para dentro de mim. Meu poder também subiu de nível de sinistro comum para sinistro guerreiro. Já que o Duque é tão generoso, é natural que eu também devo expressar minha gratidão. Então, saquei 10 milhões de dinheiro do submundo. A armadura da morte é muito valiosa. Não posso aceiá-la sem dar nada em troca. Esses 10 milhões servirão como pagamento por ela. O Duque não pode deixar de expressar sua admiração. Shenmue realmente é um amigo que vale a pena ter por perto. Esta quantia de 10 milhões de dinheiro do submundo era exatamente o que precisava para preencher a lacuna financeira. Agradecido, ele tirou um token. Irmão Shenmue, este token é para você. No futuro, qualquer que seja a dificuldade que enfrentar, basta esmagar este token. Eu irei imediatamente te ajudar. Nesse momento, comecei a conversar com o Duque sobre os planos futuros, expressando que estava preparado para comprar mais propriedades neste mundo sinistro. Só não sabia quais comprar primeiro. Eu imagino que, como membro do Sinistro, o Duque deve saber muito mais do que eu. Ele pensou por um momento e disse: eu acho que uma escola é um cenário sinistro que vale a pena comprar. Aqueles sinistros poderosos geralmente têm filhos. Boas escolas são um recurso escasso para os sinistros de alto nível. Eles estão dispostos a pagar um grande preço por seus descendentes. Se comprar uma boa escola e se tornar o diretor, os filhos dos sinistros de alto nível quererão estudar. Não seria fácil para você manipular isso? As palavras do Duque me iluminaram. Além da escola, o mesmo ocorre com o hospital. Agora mesmo que eu tenha muito dinheiro do submundo, estou buscando serviços sinistros, mas controlando os recursos. Isso significa que o sinistro está me buscando. De repente, pensei na minha própria escola secundária. Cerca de 1 mês na Apocalipse Sinistro. Ela se transformará no cenário sinistro da Escola da Noite Escura. Depois, desenvolveu-se rapidamente. Em menos de 6 meses, tornou-se uma entidade proeminente na região. Se eu não estou enganado, minha escola secundária deve
terá se transformado na escola da noite escura em 2 dias. Eu poderei participar da missão sinistra. E ao me despedir, usei o privilégio do meu cartão de Black Gold. Pedi um cartão de Black Gold com limite de 1 milhão. Como presente de despedida, entreguei à duquesa. Depois de sair do Museu da Névoa, eu instruí o taxista sinistro a ir primeiro à cantina da meia-noite. Estou me preparando para ver a situação. No entanto, assim que entrei no refeitório, percebi algo estranho. De acordo com o normal, esse horário seria o melhor momento para o movimento no refeitório. Mas, ao olhar ao redor, havia apenas alguns clientes dispersos. No entanto, logo descobri o motivo. Vi que no centro do salão havia um espírito maligno com uma aparência feroz. Cercando, havia um grupo de funcionários. E eu reconheci de imediato que esse espírito não era comum. Pelo menos, era de nível sinistro. Li Xiaoxiao olhava para o espírito com uma expressão complicada. Ela parecia um pouco perdida. Ao me ver voltar, apressou-se em me informar. Na verdade, desde que comprei o refeitório da meia-noite, não apenas não demiti os funcionários, como ainda paguei todos os salários atrasados. Isso aumentou muito a motivação de todos para trabalhar. Os garçons serviam os clientes como se estivessem em casa. Os faxineiros limpavam com dedicação. Isso fez com que o refeitório da meia-noite estivesse cheio de um aroma sanguinário. Uma chefe feminina até combinou sashimi e hot pot. Criou o prato assinatura da cantina da meia-noite. Fígado de sangue cozido explosivamente. Na hora, os negócios da cantina da meia-noite estavam bombando. Em apenas um dia, a receita alcançou 500 mil dinheiros do submundo. Mas com os bons negócios, a inveja dos concorrentes era inevitável. O espírito vingativo à minha frente se chamava Tuli. Ele era o proprietário de um hotel de luxo ao lado. Devido a nós, seus negócios estavam à beira do colapso. Portanto, ele veio causar problemas se aproveitando de sua própria força. Ele queria arruinar os negócios da cantina da meia-noite. Nesse momento, Tuli se aproximou e gritou para mim: "Você é o proprietário da cantina da meia-noite? Um mero humano se atreve a fazer negócios sinistros? Eu aconselho você a não ser tolo. Venda rapidamente a cantina da meia-noite para mim. Eu ofereço 1 milhão de dinheiros do submundo." 1 milhão de dinheiros do submundo é tudo que você quer? Essa situação sinistra é claramente um roubo. Ele então disse com raiva: "Vou contar até 3. Saia imediatamente. Eu não vou discutir com você." Para surpresa, Tuli começou a rir. "Com você? Um humano de classe sinistra. Te matar seria tão fácil quanto matar uma formiga." Depois de dizer isso, ele foi me atacar. Li Xiaoxiao rapidamente se colocou na minha frente ao ver isso. Os funcionários ao redor também pegaram armas. Estavam prontos para lutar com Tuli a qualquer momento. Se não fosse por mim, eles já teriam se tornado almas perdidas. Mas eu a empurrei suavemente para o lado. Então, ouviu-se um estrondo. O ataque de Tuli me atingiu com força. No entanto, eu fiquei parado, imperturbável. Em vez disso, Tuli foi empurrado para trás pela forte reação. Ele foi forçado a dar vários passos para trás. Esta armadura mortal realmente não é exagero. Os funcionários ao redor estavam todos atordoados. O chefe conseguiu, surpreendentemente, aguentar um golpe pesado de classe sinistra. Tuli também percebeu que algo estava errado. Este humano é claramente apenas nível de soldado sinistro. Ele gritou imediatamente: "O que você realmente é, seu pestinha? Vou dizer isso mais uma vez. Quando eu chegar a 3, você sai daqui." Tuli me avaliava de cima a baixo. Ele não aceitou sair assim tão facilmente. Mas a próxima ação que tomei o deixou completamente assustado. Eu tirei uma placa do anel de espaço. Ele reconheceu imediatamente que isso pertencia a um general sinistro. Um ser sinistro superpoderoso que pode dominar uma cidade. É sabido que um general sinistro só pode possuir uma placa. Isso sem dúvida estava dizendo a todos: "Este general sinistro é meu amigo de vida ou morte." Com um baque, Tuli se ajoelhou no chão. "Chefe Shen, eu vou sair. Eu já estou indo." Mas, ao sair do refeitório, Tuli ficou cada vez mais apavorado. Se o general sinistro por trás desse humano souber, com certeza virá cobrar a conta. Sendo um ser sinistro, ele sabia muito bem como as entidades poderosas atormentam os fracos. Em vez de viver a vida toda com esse medo, é melhor acabar com tudo. Então, ele socou a própria cabeça. Os clientes ficaram completamente chocados ao ver isso. Um humano conseguiu assustar um espírito maligno até a morte. De repente, a notícia se espalhou pelo mundo sinistro. Ninguém mais ousaria causar problemas na cantina da meia-noite. E o hotel de luxo sob o comando de Tuli também foi incorporado por mim como uma filial. Nesse momento, eu convoquei os funcionários e dividi os cartões de compras que comprei no centro comercial decadente. Cartões de compras foram dados a eles, dando um valor de 5 mil dinheiros do submundo cada um. A partir de então, todo mês, eu adicionaria 1.000 dinheiros do submundo como benefício. E prometi que, se trabalhassem bem, os benefícios só melhorariam no futuro. Ao ouvir isso, o local ficou em silêncio.
Pois, no mundo sinistro onde os fortes dominam, os funcionários sinistros, por serem fracos, só podiam ser explorados pelo chefe. Conseguir receber um salário já é algo bom. Benefícios são coisas que nem ousamos imaginar. Na manhã seguinte, voltei para a escola. Era o horário do estudo matinal. O som de vozes lendo ressoava na sala de aula. Eu não pude deixar de me lamentar. Isso provavelmente é o último momento bom. Esta noite, a missão da escola noturna começará. A escola se tornará um inferno na Terra. Naquele momento, todos os estudantes da escola deverão participar da missão sinistra. E com a batida das 8 horas, um leve odor de sangue começou a pairar no ar. A missão da escola noturna começou oficialmente. Ao mesmo tempo, todos os estudantes receberam um pequeno papel. Prova mortal da missão sinistra. Apenas os alunos excelentes que passarem na prova terão o direito de sobreviver. A prova começará às 9 horas. Por favor, todos os alunos devem chegar ao local da prova pontualmente. Não demorou muito para que uma professora entrasse na sala de prova. Eu sou a professora responsável pela supervisão desta prova. Por favor, todos os alunos devem respeitar as seguintes regras. Primeiro, ninguém pode olhar o conteúdo da prova de outra pessoa. Em segundo lugar, se o conteúdo da prova for vazado, será executado imediatamente. Por fim, não é permitido sair da sala durante a prova. Não é permitido ferir o professor responsável pela supervisão. Após ouvir as regras, um estudante perspicaz imediatamente percebeu a brecha. As regras não dizem que não se pode trapacear. Ou seja, cochichar, usar o celular, sair do assento. Tudo isso é permitido. E uma missão sinistra não pode ter uma brecha tão óbvia. A menos que você não consiga trapacear de jeito nenhum. Muitos estudantes sentiram que este exame mortal esconde armadilhas mortais. E no momento em que as provas foram distribuídas, todos ficaram perplexos. Cada candidato recebeu uma prova e uma faca. Prova do exame mortal. Shenmue da turma 27 do terceiro ano do ensino médio. Bem-vindo ao exame mortal. Há uma criatura sinistra infiltrada na sua turma. Ela está escondida na sala de exame agora. Por favor, encontre e mate-a dentro de 2 horas. Se não for completado, será considerado um fracasso no exame. Quando o exame terminar, metade dos alunos sobreviventes da turma morrerá aleatoriamente. Antes do exame, por favor, leia atentamente as seguintes regras. Regra 1. O sinistro não atacará se não for ferido. Ele não atacará vocês. Se for ferido, ele atacará. Regra 2. Todas as habilidades dos alunos serão suprimidas no exame. Quando o sinistro atacar você, ninguém pode matá-lo. Regra 3. Insira a adaga no corpo estranho. Causará danos fatais a ele. Regra 4. Esta regra se aplica apenas a você. 1h30 após o início do exame. Você deve gritar uma vez. Depois, não importa quem pergunte, você não poderá responder o porquê. Regra 5. Quando você achar que encontrou a resposta, poderá votar com toda a turma se deve entregar a prova. Após a votação ser aprovada, entregue a prova ao professor supervisor. O professor supervisor ajudará você a determinar se está certo ou errado. Responder incorretamente será considerado uma falha no exame. Regra 68. Quando o número de alunos restantes na turma for menor ou igual à metade, será considerado que o exame foi aprovado. Atenção! O sinistro possui as seguintes características. A primeira sinistra é muito preguiçosa. Ela geralmente não se move até que você a descubra. A segunda sinistra às vezes emite gritos estranhos. Preste atenção aos gritos estranhos ao seu redor. Isso ajuda a encontrar os rastros da sinistra. A terceira sinistra tem 4 braços e pernas, assim como os humanos. É difícil identificar quem é a sinistra apenas pela aparência. A quarta, use sua adaga para perfurar o corpo da sinistra. Se for uma sinistra, ela soltará fumaça preta. Neste momento, os olhos de todos os alunos da classe revelavam choque e incredulidade. Imediatamente começaram a olhar em volta. Afinal, quem se tornou a sinistra? E eu, olhando as regras uma a uma na folha de provas, caí em reflexão. As regras desta vez são mais complexas do que nunca. Com base nas 3 primeiras regras, a sinistra não pode ferir ninguém antes de ser atacada. Mas uma vez descoberta, ela começará a matar. E ninguém pode resistir, mesmo utilizando adagas. Portanto, após descobrir a sinistra, é preciso matá-lo rapidamente e com precisão. Não devese dar a ele nenhuma chance de revidar. Combine isso com a 4ª regra. Através de esfaquear o corpo sinistro com a adaga, verifique se sai fumaça negra para determinar se é sinistro. Isso claramente implica um intento de assassinar. O que fazer se suspeitar que alguém é sinistro? É simples, basta enfiar a adaga no corpo dele. Mas não pode ser apenas nas extremidades ou um corte leve na pele. Porque uma vez que seja realmente sinistro, ele certamente iniciará um massacre após ser ferido. Naquele momento, ninguém poderá resistir. Portanto, devese cravar a adaga profundamente em sua cabeça. Mas se aquela pessoa não for sinistra, isso será, sem dúvida,
um assassinato injusto. E outro perigo nas regras é a sexta. Quando o número restante de alunos na turma for menor ou igual à metade, é considerado como se a prova tivesse sido aprovada. Além do massacre sinistro dos candidatos, outra possibilidade é o massacre entre os próprios candidatos. É evidente que as regras do exame mortal é guiar os participantes a cometer assassinatos. Em pouco tempo, a sala de aula virou uma bagunça. Os candidatos começaram a discutir agitados. De repente, uma colega gritou: "Vocês, olhem aquele garoto. Ele estava sentado sem se mover." Instantaneamente, todos viraram o olhar para o garoto. Vocês se lembram do que estava escrito na prova? As coisas sinistras não se movem antes de serem descobertas. Por um momento, todos os candidatos ficaram empolgados. É ele! Rápido, enfie a adaga! Dizendo isso, um garoto pegou a adaga e atacou. No entanto, a cena a seguir deixou todos estarrecidos. O que saiu de sua cabeça não foi fumaça preta, mas sim sangue vermelho. De repente, a sala de aula ficou em silêncio. Por que isso aconteceu? Se ele não é sinistro, por que não se moveu? É verdade. Wang Ge veio até ele com uma faca na mão. Ele ainda não disse nada. Até que uma corajosa colega de classe abriu sua prova. Quarta regra. Após o início do exame, você deve permanecer imóvel por meia hora. Durante esse tempo, não importa o que os outros digam ou façam, você não deve ter qualquer reação. Caso contrário, será executado imediatamente. Foi então que todos perceberam que um pequeno erro no exame mortal pode resultar em morte, ou em matar outros colegas por engano. E essa cena estava se repetindo em muitas turmas. Passaram-se apenas menos de 20 minutos. Já havia vários candidatos mortos. E na minha turma a situação era a mesma. Um candidato imóvel chamou a atenção de todos. Já havia pessoas com facas ansiosas para agir. Não precisa tentar. Ele não é sinistro. Ele apenas está preso pela quarta regra e não pode falar. Eu estou tão certo disso. Porque em minha vida passada, alguém já fez isso. Só percebi que matei a pessoa errada. Todos ouviram e ficaram céticos. Mas ao pensar nos rumores sobre mim, ainda assim, optei por parar. Como esperado, 10 minutos depois, assim que a restrição da quarta regra finalmente terminou, o candidato se levantou de repente. Eu não sou sinistro. Eu posso falar agora. Shenmue, obrigado por me salvar. Imediatamente, todos olharam para mim com um pouco mais de respeito. E conforme o tempo passava, a agitação e a inquietação começaram a pairar no ar. Em muitas turmas, uma vez que o assassinato começa, não pode ser interrompido. Eles realizam os assassinatos com uma abordagem que parece democrática. Ao descobrir um suspeito, eles começam a votar na turma toda. Assim que a maioria dos votos for alcançada, essa pessoa será morta. No entanto, ninguém quer morrer. Todos querem rapidamente descobrir o sinistro. Portanto, em cada votação, basicamente 90% das pessoas concordam. Eu sou amigo dele. Ele não é assim normalmente. Com certeza, ele foi possuído pelo sinistro. Todos começaram a votar. Quem é a favor, levante a mão. Mata ele. Depois de matar 3 candidatos inocentes consecutivamente, finalmente, um garoto de óculos se levantou. Ele é o gênio da sala. Todos os alunos ficaram em silêncio. Ouça-me. Eu já encontrei o sinistro. Assim que essas palavras foram ditas, a sala enlouquecida ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para o gênio. Na verdade, o sinistro escondido na sala de aula está bem diante dos nossos olhos. O nosso professor de supervisão. Os alunos começaram a se olhar uns aos outros. Gênio, que besteira você está dizendo? As regras não dizem que o professor de supervisão é o sinistro? É verdade. Isso é algo que todos sabem. No entanto, o gênio exibiu um sorriso misterioso. Mas a verdade costuma ser tão simples. Todos estão pensando de forma muito complexa, a ponto de esquecer que a verdade às vezes está bem diante de nós. As regras apenas dizem que há um sinistro na sala, mas não disseram que o sinistro só pode ser um candidato, certo? Em um instante, a sala de aula virou um alvoroço. Não pode ser. Como uma missão sinistra poderia ser tão simples? Mas, pensando bem, parece que o que o estudioso disse realmente faz um pouco de sentido. As regras realmente não disseram qual é a identidade do sinistro. Ao ver isso, o estudioso acrescentou: essa é a maldade das regras. Desde o início, ela nos avisou. O professor supervisor é sinistro. Ele desviou intencionalmente o pensamento de todos. Pensamos que a resposta não poderia ser tão simples. Se não acreditam, todos podem olhar a terceira característica do sinistro. Ele tem 4 braços e pernas como um humano. Nós automaticamente pensamos que o sinistro se tornaria a aparência de um colega. Mas será que alguém já pensou que esta frase na verdade está insinuando o professor supervisor? Ela também tem 4 braços e pernas como todos nós. Após uma longa e generosa explicação, toda a classe voltou a ficar em alvoroço. Não é à toa que ele é o estudioso.
O que ele disse faz muito sentido. Vamos, estamos quase encontrando a resposta. Entreguem seus exames. Rápido, entreguem. Sob a sombra da morte. Os candidatos estavam ansiosos para fugir. Vocês têm certeza de que querem entregar? O fiscal sorriu maldosamente. Com certeza. Quase todos os estudantes gritaram em uníssono. Enquanto isso, na minha turma, um estudante teve uma revelação e gritou: Eu sei! O supervisor de prova é a missão sinistra que estamos procurando. Após passar uma hora de adaptação, o cérebro de vários candidatos já começou a pensar rápido. Mas eu apenas balancei a cabeça. Sua resposta está errada. Por quê? O estudante estava claramente insatisfeito. Mas não deu tempo de eu explicar. Um grito veio da turma ao lado. Na verdade, há apenas meia hora. Após o supervisor de prova coletar os exames, o rosto de cada candidato mostrava alegria. Graças ao estudioso desta vez, finalmente podemos ir para casa. Acredito que nossa turma foi a primeira a terminar. A turma ao lado não tem o Shenmue? Como eles ainda não terminaram? Na minha opinião, Shenmue está apenas se exibindo. Mas de repente, o rosto do professor supervisor ficou gelado. Lamentamos, suas respostas estão erradas. Assim que essas palavras foram ditas, a sala de aula instantaneamente ficou em silêncio. Resposta errada? Como isso é possível? Todos os candidatos morreram aleatoriamente na metade. Os candidatos que ainda estavam vivos após o término. Então, parabéns antecipadamente, vocês podem ir para casa. No segundo seguinte, em metade dos candidatos, começou a aparecer uma linha vermelha em cada um. À medida que as linhas vermelhas se alongavam, uma grande quantidade de sangue jorrou instantaneamente. Os candidatos que sobreviveram por sorte correram para fora aterrorizados. Eles gritavam desesperadamente. A resposta não é o professor supervisor. O garoto que antes estava se mostrando firme, imediatamente ficou pálido de medo. Se não fosse eu ter negado de imediato, muitos alunos da turma ainda tinham a intenção de votar para entregar as folhas. Neste momento, uma colega não pôde deixar de perguntar: Shenmue, como você sabe que o professor supervisor não é a resposta? É simples, as regras estão em conflito. As regras dizem que, de maneira nenhuma se pode ferir o supervisor, mas para identificar o sinistro, é necessário feri-lo com uma faca. Isso claramente apresenta uma contradição. Shenmue, ainda bem que você está aqui. Caso contrário, dessa vez estaríamos realmente mortos. No entanto, à medida que o tempo passava, minuto a minuto, a situação novamente caiu em um impasse. Para encerrar rapidamente o exame, finalmente, alguém começou a mostrar sua carta para os colegas. Vocês querem ser escolhidos aleatoriamente? Se não quiserem, eu tenho um plano. Que plano? Você encontrou a resposta? Não, eu não encontrei a resposta. Mas eu descobri outra maneira de sobreviver. Desde que reduzamos o número deles à metade, nós conseguimos sobreviver. Finalmente, a situação saiu completamente do controle. A ordem entrou em colapso. Apenas 10 minutos se passaram. Mais uma turma passou no exame. Ao ver aqueles estudantes ensanguentados saindo pelo corredor, os alunos das outras turmas imediatamente entenderam o que havia acontecido. De repente, uma voz fria de transmissão ecoou pelo corredor. Atenção, todos os candidatos. Faltam 15 minutos para o fim da prova. Por favor, os candidatos que ainda não responderam, façam isso rapidamente. Neste momento, até mesmo a classe em que estou começou a entrar em tumulto. Será que Shenmue realmente não tem como passar nesta prova? Mesmo sendo tão inteligente, Shenmue não consegue encontrar uma solução. Com certeza não há saída. Teremos que perder metade das pessoas aqui. Mas eu fiquei mergulhado em pensamentos. Eu sei muito bem que quanto mais perigosa a situação, mais urgente fica a situação. Precisamos manter a calma. Nesse momento, uma voz familiar soou novamente. Essa voz era muito comum na sala de aula, tanto que quase todos os alunos ignoravam essa voz como se fosse algo normal. O canto da minha boca se curvou em um sorriso. Você se escondeu muito bem. Na minha vida passada, eu falhei. Desta vez, eu definitivamente vou fazer você se revelar. Quando levantei a mão, todos os olhares da classe se voltaram para mim. Olha, Shenmue vai agir. Ele com certeza encontrou algo sinistro. Eu só vi que fui até uma garota. Eu sei que você está escondida aqui. Mas a garota não disse uma palavra diante da minha aproximação. Ela apenas me encarava intensamente. Os alunos ficaram em alvoroço. Shenmue está suspeitando de Wang Xiaoxiao? Isso é impossível. Wang Xiaoxiao ainda estava falando antes. Agora, se ela não está falando, eu suponho que seja por causa das regras. No segundo seguinte, levantei a mão e apontei na direção de Wang Xiaoxiao. Em seguida, uma cena chocante aconteceu para todos. Apenas se ouviu um estalo. A mesa de Wang Xiaoxiao foi cortada ao meio por mim. Uma fumaça preta começou a sair de dentro. Em um instante, a sala de aula ficou em completo silêncio.
Pouco depois, eclodiu uma explosão de aplausos. A mesa! É sinistro que seja uma mesa! Nesse momento, o rádio soou novamente. Shenmue da turma 27 do terceiro ano encontrou a resposta com sucesso. Parabéns, vocês podem ir para casa. O professor supervisor desceu do palco. Realmente subestimei esse aluno. Como você descobriu isso? Com tantas mesas na sala de aula. E como você tem certeza de que é a mesa da Wang Xiaoxiao? Os outros estudantes na sala também estavam curiosos. Eu sorri levemente. Claro que descobri isso nas regras que descrevem as características sinistras. As regras dizem que os sinistros são como humanos. Ambos têm 4 braços e pernas. É natural que pensemos que o sinistro se disfarça como um humano. No começo, eu também pensava assim. Mas logo percebi uma anomalia na primeira característica. O sinistro é muito preguiçoso. Geralmente, não se move até que você o descubra. Vocês não perceberam? Não é uma regra bastante desfavorável para os sinistros? Se o sinistro se disfarçar como um colega, mas não pode se mover, não é uma falha óbvia. Assim, deveria ser fácil identificar o sinistro. No entanto, na prática, nenhuma turma passou na prova. Isso exatamente indica que nossa compreensão sobre a característica número 3 está errada. Eu entendi isso. Minha mente ficou muito mais clara. Além dos humanos, algo que tem 4 braços e pernas. Pode ser também as mesas e cadeiras. Mas entre tantas mesas e cadeiras, qual será a certa? Isso vai depender da característica número 2. O sinistro às vezes emite gritos estranhos. Finalmente eu ouvi o rangido de uma mesa de aula envelhecida 3 vezes. E esses 3 sons vinham da mesa de aula da Wang Xiaoxiao. Os colegas ficaram todos boquiabertos. Uma habilidade de raciocínio tão insana, não é à toa que é Shenmue. Até o professor fiscal ficou impressionado. Ter tal astúcia nessa idade. Eu nunca tinha visto isso antes. Nesse momento, eu de repente perguntei: professor, eu passei no exame. Tenho o direito de conhecer o diretor de vocês? O professor fiscal ficou surpreso novamente. Se uma pessoa comum conseguisse passar no exame com dificuldades, certamente estaria pensando em sair rapidamente. Nunca quero voltar para este lugar na minha vida. Mas Shenmue não apenas não foi embora. Ao contrário, ele ainda quer ver o diretor. Você tem muita coragem. Como o único aluno que encontrou a resposta. Claro que há uma chance de ver o diretor. Mas o que você quer fazer ao ver o diretor? Você está querendo uma recompensa? Eu balancei a cabeça. Não. Eu quero comprar a academia nocturna. Que tipo de brincadeira é essa? Comprar a escola? O professor supervisor arregalou os olhos. Ele pensou que havia escutado errado. Você sabe quanto vale a academia nocturna? Várias bilhões de dinheiros do submundo. Isso é realmente um preço exorbitante. Depois que os colegas ouviram essa notícia, eles também me olharam em choque. Eles já ouviram dizer que sou muito rico, mas a ideia de comprar a escola é algo que eles nunca imaginaram. Ao ver o professor supervisor com uma expressão incrédula, eu tirei diretamente um pequeno caixa do meu anel de espaço. Quando ela abriu, era na verdade uma pulseira, esculpido completamente em jade. Cada peça custa 10.000 dinheiros do submundo. Com seu salário magro, mesmo sem comer ou beber, teria que economizar por 3 ou 4 meses. Vou te levar para ver o diretor agora. 10 minutos depois chegamos ao escritório do diretor. A professora respirou fundo. O temperamento do diretor não é dos melhores. Ele não gosta muito que as pessoas venham visitá-lo. Quando você entrar, diga o que precisa rapidamente. Não o faça ficar bravo de jeito nenhum. Enquanto a professora batia na porta, uma voz impaciente veio do interior da sala. Entre! Ela empurrou a porta com medo e me levou para dentro. Diretor, este é o Shen, aluno da nossa turma. Ele gostaria de vê-lo. O diretor levantou a cabeça. Seu olhar estava cheio de descontentamento. O que você está fazendo? Um ser humano tão pequeno se atreve a entrar no meu escritório? Você quer morrer, não é? A fúria do diretor deixou a professora tremendo de medo, vendo que a atmosfera estava prestes a ficar tensa. Eu de repente sorri. Senhor diretor, um pequeno presente vindo de longe não é uma ofensa. Dito isso, ele tirou uma grande caixa de vinhos e 2 maços de cigarros. Isso deixou o diretor sem palavras. Dizem que não devemos atacar quem sorri. A pessoa trouxe cigarros e bebidas. Não posso simplesmente expulsá-lo, certo? Mas antes que ele pudesse reagir, eu tirei uma caixa de presente. Uma peça de jade sinistro que vale mais de 300.000. O diretor finalmente não conseguiu conter a emoção. Ah, Shen, por que você está sendo tão educado? Como diretor, eu gosto muito de alunos que são curiosos e dedicados. Que contraste! Até a professora não poderia ser mais cuidadosa. Em sua memória, o diretor foi extremamente gentil. Algum professor ofendeu você? Não fique ansioso. Eu vou procurar por ela agora. Eu apressei-me a gesticular com as mãos. Não, não. Senhor diretor, não se preocupe.
Eu ainda tenho uma caixa de boas bebidas para lhe dar. Dito isso, tirei outra caixa de bebidas do anel de espaço. No entanto, ao pegar a bebida, eu, sem querer, fiz um descuido. Acabei tirando o token. Ele caiu com um barulho alto. O diretor olhou para baixo e quase ficou com os olhos esbugalhados. É o token do Duque Sinistro. Ele imediatamente me pediu para sentar. Ele tirou seu chá precioso e pessoalmente preparou uma xícara para mim. Colega Shen, qual é a sua solicitação? Farei tudo o que eu puder. Eu sorri levemente. Eu só tenho um pequeno pedido. Eu quero gastar 100 bilhões para comprar a academia nocturna. Assim que essas palavras saíram, o diretor imediatamente cuspiu o chá que estava na boca. A academia nocturna provavelmente vale apenas cerca de 70 bilhões. Você tem certeza de que quer gastar 100 bilhões? Eu acenei com a cabeça. Então vocês não têm razão para recusar. Eu sei bem que, no final do mundo sinistro, a Academia da Noite Escura se tornará um gigante. Quase pode ser comparada ao Banco do Submundo. Nesse momento, não será o dinheiro do submundo que poderá comprar. Agora parece que estou em desvantagem. Na verdade, eu ganhei uma grande vantagem. Dito isso, ele fez um gesto com a mão. Uma pilha de dinheiro do submundo novinho encheu instantaneamente o escritório. O diretor ficou sem palavras. Ele nunca tinha visto tanto dinheiro em sua vida. A professora ficou tão assustada que caiu no chão. Somente após alguns minutos o diretor conseguiu recuperar o fôlego. Ele respirou fundo e disse: Estudante Shen, sua capacidade financeira superou minha imaginação. Eu admito que seu dinheiro é suficiente para comprar a Academia da Noite Escura. Mas eu não posso vender para você. Porque não se trata de uma questão de dinheiro. Vamos ser sinceros. Assim que você comprar a Academia da Noite Escura, você terá violado as regras. Eu fiquei com uma expressão confusa. Regras? Quais regras? Ele explicou. Na verdade, esta escola não é minha. Eu apenas administro a escola em nome dos diretores. Eles estabeleceram uma série de regras. Entre elas está a regra de compra e venda da escola. A escola do submundo, que tem um preço original de 7 bilhões de dinheiro do submundo. Se um humano comprar, precisará apenas de 1 bilhão de dinheiro do submundo. Você, sendo tão inteligente, deve conseguir ver que isso é uma armadilha, não é? Eles também estipularam. Assim que um humano comprar a escola do submundo, no momento em que ele assinar o contrato, morrerá imediatamente. A segunda regra eu não deveria te contar, considerando que você me deu tantas coisas. Estou apenas gentilmente te avisando sobre isso. Eu não pude evitar uma surpresa interior. Os diretores da escola do submundo são realmente cruéis. Uma escola de 7 bilhões está sendo vendida por apenas 1 bilhão. Ninguém pode resistir a essa tentação, certo? Na vida passada, eu já tinha ouvido falar que um grande chefe, em apenas 2 anos, ganhou 1 bilhão de dinheiro do submundo. Coincidentemente encontrou a escola do submundo com 90% de desconto. Ele não hesitou em comprá-la. Naquele momento, despertou a inveja de inúmeras pessoas. Mas depois, até aqueles 1 bilhão de dinheiro do submundo desapareceu. Acontece que caímos na armadilha do diretor da escola. Eu pensei por um momento e então olhei para o diretor. Senhor diretor, eu quero comprar a Academia da Noite Sombria por 1 bilhão de dinheiro do submundo. O diretor ficou completamente atordoado. O que você disse? Você sabe que vai morrer e ainda assim quer insistir em comprar a Academia da Noite Sombria? A professora ao lado também ficou chocada. Uma esmeralda de 10 mil é dada sem pensar. Não se importe com a sua própria vida. O diretor me olhou novamente para confirmar. Você realmente pensou bem sobre isso? 1 bilhão é realmente muito barato. Mas eu temo que você tenha dinheiro para comprar, mas não tenha vida para gastar. Vendo que minha atitude era firme, ele não disse mais nada. Ele se virou e pegou um contrato. Embora ele não fosse um diretor da escola, ele tinha autoridade para assinar contratos. Afinal, os diretores sabem que com as regras, ninguém pode comprar a Academia da Noite Sombria e sair vivo. Ao assinar este contrato, você se torna o proprietário da escola noturna. No entanto, ainda quero te lembrar de uma coisa. Assinar o contrato também significa que você violou as regras. No entanto, não hesitei nem um pouco. Peguei a caneta e assinei o contrato. O diretor soltou um suspiro resignado. É difícil convencer um idiota, não é mesmo? Já tentei convencê-lo tantas vezes, mas ainda assim insiste em se meter em problemas. Os olhos da professora também estavam cheios de confusão. E no momento em que assinei o nome, uma poderosa força invadiu meu corpo. Ela carregava uma fúria sombria. Dentro de mim, ela se espalhou descontroladamente. Parece querer me despedaçar. Esta é a força das regras. Mas, de repente, uma armadura invisível proteja meus órgãos internos. A fúria lutava de um lado para o outro, mas nunca conseguiu quebrar a armadura. Finalmente, acabou desaparecendo lentamente. Neste momento, toda a academia do submundo se tornou minha propriedade. O diretor e a professora ficaram surpresos ao me ver ileso, com expressões de choque em seus rostos.
Como é possível que alguém possa violar as regras? Isso é simplesmente contra a natureza. A professora estava completamente confusa. É óbvio que, no nível dela, ela não poderia conhecer o artefato Armadura da Morte. No entanto, o poder do diretor já é meio caminho até os sinistros generais. Mas ele já ouviu falar da famosa Armadura da Morte. Esse é o único artefato que pode combater o poder das regras no mundo sinistro. O único item capaz de combater o poder das regras. Dizem que foi obtido após o Duque e mais de 10 sinistros generais lutarem por dias para conquistá-lo. Neste momento, ele de repente se lembrou da insígnia que eu deixei cair, que parecia ser a insígnia do Duque. Parece que o poder deste humano não pode ser subestimado. E neste momento, meu coração ficou cheio de alegria. A Academia do Submundo, como uma escola nobre no mundo sinistro. A maioria dos professores já alcançou o nível sinistro alto. O diretor chegou até mesmo ao nível semi-sinistro. E todos eles estarão a meu serviço. Quando saí da escola, já era meia-noite. A notícia da minha compra da escola do submundo já estava circulando amplamente. Para evitar a insistência dos colegas fanáticos, eu especialmente peguei um caminho diferente para casa. Mas de repente, um vento frio soprou. O farol fraco piscou 2 vezes antes de se apagar de repente. Eu sabia que isso era um sinal de que estava sendo perseguido por almas solitárias e armadilhas sinistras. E de fato, no segundo seguinte, surgiram algumas sombras sob o farol escuro. Elas estavam vestidas com ternos e gravatas, segurando pastas na mão. Pareciam vendedores. O líder, de maneira sinistra, forçou um sorriso rígido. Nós somos vendedores de empréstimos. Posso perguntar se você tem interesse em um empréstimo? Eu acenei a mão. Desculpe, eu não preciso. Dê uma olhada no nosso contrato. Emprestar 100 mil. O juro anual é apenas 100. Você está simplesmente depositando no banco para ganhar juros. E ainda pode ganhar alguns mil a mais todo ano. Ele me induziu com palavras cheias de tentações. Aos olhos deles, eu, com a aparência de estudante, sou o mais fácil de enganar. No entanto, eu apenas ri. Está querendo brincar de jogo de palavras comigo? Se eu assinar o contrato, o que vocês estão me emprestando é moeda humana. Mas quando eu for pagar, eles vão me dizer que o que eu devo devolver é dinheiro do submundo. Para uma pessoa comum, 100 dinheiros do submundo é o suficiente para que ele não consiga pagar nem vendendo a si mesmo. Esse tipo de truque. Não venha tentar me enganar na minha frente. Alguns vendedores ficaram com expressões horrorizadas. Um estudante tem tal perspicácia. Mas antes que eles pudessem reagir, eu ri novamente. Vejo que vocês têm boas habilidades. Todos são de nível sinistro. Tem interesse em serem meus seguranças? Deixem os sinistros serem seguranças para os humanos. Isso é simplesmente uma zombaria para nós. Os sinistros ficaram furiosos. O apocalipse já chegou. A humanidade acabará sendo escravizada pelo sinistro. Como você, um humano, se atreve a nos escravizar? Calma aí, vocês. Eu ainda não falei sobre a remuneração. Comida e acomodação inclusas, salário de 10 mil por mês. Além de poder desfrutar das refeições de trabalho do hotel noturno. Todo mês tem benefício de cartão de compras. E ainda tem bônus no final do ano. Que piada você está falando, humano? Como pode haver uma remuneração tão boa? Só o refeitório do Sr. Shin pode ter esse tipo de remuneração. E apenas a Academia da Noite pode oferecer esse tipo de remuneração. Espera, o que você disse agora? Refeitório do meio da noite. Então você é. Eu sorri maliciosamente. Esqueci de me apresentar. Meu nome é Shenmue. Vários sinistros instantaneamente ficaram empolgados. Então é o Sr. Shen. Isso é uma verdadeira sorte caindo do céu. Eles então perguntaram com uma expressão de adulação. Sr. Shen, quando você planeja nos escravizar? Eu entreguei o cartão do funcionário a eles. Fiz um gesto para que eles fossem agora. Podem se apresentar no refeitório da meia-noite. Eu decidi começar com esta equipe de segurança. Aos poucos, montar meu próprio exército sinistro. Ao sair da esquina, o motorista sinistro já estava esperando há muito tempo. Assim que entrei no carro, instruiu a ir para o Jardim das Águas. Eu pensei que era hora de comprar uma mansão para mim. Na vida passada, como uma pessoa comum, vivi a vida inteira em um lugar velho e pequeno. Nesta vida, naturalmente, devo aproveitar bem. Eu já escolhi meu alvo.